A gente já começa com esse chamado ao vivo porque um empresário de 44 anos morreu agora há pouco em Rio Preto na queda de um paramotor. O acidente aconteceu na Vila Azul, por isso nós vamos ao vivo com o Yuri Macri, que está no local acompanhando tudo de perto. Yuri, quais são as primeiras informações? Boa noite, seja bem-vindo ao SP. Oi, Kleber, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o nosso SP Record. A gente fala ao vivo aqui da Zona Sul de Rio Preto, sentido Vila Azul, essa localidade onde esse paramotor com o Edson Valgrande, de 44 anos, caiu. É uma área de um complexo de condomínios que está se formando aqui na cidade e bem nessa área, futuramente, lotes comerciais serão comercializados. China vai mostrar para a gente porque eles estão fazendo uma certa movimentação, porque neste momento o corpo do Edson, que acabou caindo com o paramotor por volta aí das 5 horas da tarde, começa já a ser retirado, né? O carro funerário está aqui, polícia também, porque eles estão fazendo todo esse cerco, né? A preservação do local do acidente, perícia científica também. Segundo as informações que foram passadas, inclusive pelo próprio instrutor do Edson, o Edson Valgrande, de 44 anos, ele já tinha uma ampla experiência, voava há cerca de 2 anos aqui em Rio Preto e também em outras cidades aqui da nossa região. A gente também visitou as redes sociais do Edson, ele publicava fotos, né, e também vídeos desses voos que ele acabava fazendo. Hoje ele tinha já esse costume, porque esse ponto em que a gente está falando e onde aconteceu o acidente com o Edson é utilizado por essa escola de voos de paramotor para que alunos possam treinar aqui. E ele tinha esse costume de vir a essas aulas, fazer esse voo e na descida, né, que durou aí por volta, né, ele acabou decolando daqui, esse voo durou aproximadamente 15, 20 minutos, na descida perdeu o controle do equipamento, do paramotor e não resistiu a essa queda. A gente conversou com o instrutor que viu toda essa cena e ele pode trazer para a gente um pouco mais os detalhes de tudo que aconteceu nesse finzinho de tarde aqui na Zona Sul de Rio Preto. Vamos assistir. A gente estava num dia comum de treinamento. E final da tarde, por volta das 17 horas, a gente costuma soltar os alunos recém-formados para fazer um voo, que é a hora mais tranquila que tem entre a atmosfera e tudo mais. Ele sempre nos visita, que é o horário mais ou menos que ele vai buscar o filhinho na escola, tudo. Então antes dele ir, ele dá uma paradinha aqui, depois ele vai correndo, busca o filho, depois vai fechar a empresa dele. E ele veio para fazer um voo como ele sempre estava acostumado a fazer. Decolou, mais ou menos uns 15 minutos de voo, veio retornar para pousar e acompanhar o segundo voo, quando a gente só viu a situação acontecendo e ele vindo em queda ao solo. A gente não conseguiu precisar porque eu estava bem mais para frente, né, da onde nós estamos aqui atrás. Então a gente só escutou o acontecido, na verdade. Bom, vocês veem imagens nesse momento porque o corpo do Edson acaba de ser retirado desta localidade, né, dessa área em que caiu. Já toda a perícia foi feita, tudo foi catalogado. Por quê, Kleber? Agora a Polícia Civil vai abrir um inquérito para investigar. A gente conversava com o instrutor para saber se esse acidente com o paramotor é um acidente aeronáutico. Ele relatou para a gente que não é um acidente aeronáutico, pode ser equiparado mesmo a um acidente comum entre uma moto, um carro. E agora a Polícia Civil abre esse inquérito para apurar as causas, o que teria então acontecido para que nesse retorno do voo, né, no momento em que ele estava pousando, ele teria perdido então o controle do equipamento, esse paramotor, e caído, né? A queda foi muito forte e ele não resistiu a esses ferimentos. Inclusive, o Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a morte foi constatada aqui no local. A gente está preparando uma reportagem para amanhã no Balanço Geral e o pessoal pode acompanhar, Kleber. Tá certo. Obrigado, então, Yuri, pelas informações. E vale lembrar que não é um caso isolado, né? Claro que a gente aqui também não vai falar que não é um esporte seguro, é um esporte arriscado, mas muita gente pratica e perto do número de praticantes, o número de acidentes é bem pequeno aqui na nossa região, mas não dá para a gente não chamar atenção para esse fato. Recentemente, nós tivemos um caso, infelizmente, mais uma pessoa acabou perdendo a vida há poucos meses, há pouco menos de 2 meses aqui em Rio Preto, né? Se não me falha a memória. Eu já acompanhei um outro acidente muito parecido, inclusive nessa mesma área que o Yuri estava ali agora, que ocorreu esse acidente, e normalmente é falha mecânica, falha ali no equipamento, né? Então a gente vai aguardar agora a apuração da Polícia Civil, nossos sentimentos aos familiares, aos conhecidos dele, inclusive o pessoal que pratica esse esporte, e agora vamos aguardar a polícia para a gente não ficar aqui levantando hipóteses, né? Mas
é algo realmente bastante complicado e preocupante, e ver se esse local onde eles estão também pode ter alguma interferência nisso, não sei. Hoje não teve nenhum evento meteorológico, algo que pudesse explicar isso, né, Yuri? Inclusive, volta com mais informações aqui pra gente, o espaço aqui é todo seu no SP Record. Kleber, inclusive a gente conversava com esse instrutor sobre a segurança desse esporte. Como você muito bem disse, outros acidentes começaram a ser registrados aqui na nossa região e bem nessa área em que a gente fala, né? Outros acidentes também já foram registrados. E ele trouxe um trechinho do que já tem sido pensado dentro do esporte para que esses acidentes com mortes, como a gente tem mostrado, inclusive aqui em Rio Preto, a gente teve um recentemente, deixe de existir. Uma regulamentação que não vai passar a valer não apenas para Rio Preto, mas para todo o Brasil. Vamos ouvir. Não tem como a gente especificar ou falar alguma coisa antes da perícia poder falar alguma coisa. Mas, infelizmente, esses acidentes que estão acontecendo, nós estamos conversando já com bastante autoridades, com as confederações, para que a gente crie um grupo e crie vídeos educativos para mostrar para a galera, porque esse esporte está crescendo muito, muito. Então a gente tem que mostrar para a galera que voar é seguro, desde o momento que você siga o RIBAC 103, que é a legislação vigente de voo. Ou seja, toda uma legislação existe para que esses voos possam ser seguros. Ele relata para mim que a intenção do esporte é que esse piloto, né, o instrutor estava relatando para mim, que o piloto possa ter esse momento de contemplação. Portanto, é um voo muito tranquilo. Se tudo for seguido da forma correta, da forma certa, nada pode ocorrer, nada vai acontecer, nenhum acidente. Inclusive, perguntava para ele se o equipamento, esse paramotor, né, pode ter sido aí talvez uma falha mecânica. Ele acabou destacando que sim, foi uma falha humana, porque esses equipamentos, né, no caso, esse equipamento que estava sendo utilizado, estava aí com a manutenção em dia. Vou pedir para o China mostrar mais um pouquinho para a gente a movimentação aqui, porque, claro, né, Kleber, a gente tem que trazer os nossos sinceros sentimentos aos familiares que acabam vindo para essa localidade, né, já estão aqui, ficaram sabendo disso tudo aqui. A gente, né, até viu determinado momento a esposa do Edson, o filho do Edson. Então fica aqui a nossa solidariedade, né? A gente queria estar mostrando uma outra realidade, ou melhor, nem estarmos aqui para não mostrar toda essa movimentação que está sendo promovida em virtude da morte do Edson. E como eu disse, a gente está preparando uma reportagem para amanhã no Balanço Geral com a Josdalben, para a gente trazer, né, um cenário mais explicadinho de tudo que aconteceu aqui. E a gente volta com você no estúdio, meu amigo. Muito obrigado, Yuri. Bom trabalho para você e para o China aí. Antes da gente finalizar esse assunto, né, deixar o Yuri trabalhar lá, mas só algo que me chamou a atenção foi o seguinte, né, o instrutor, ele disse que é um esporte que vem crescendo bastante nos últimos tempos, então com um maior número de adeptos, é claro que a incidência de acidentes também pode ocorrer com uma maior frequência também, né? Mas se há uma regulamentação, e o próprio instrutor disse que são vídeos educativos que eles pretendem fazer para conscientizar os praticantes, não estou dizendo que é o caso dessa vítima, pelo amor de Deus, não estamos aqui colocando culpa nele, vamos deixar até a Polícia Civil fazer o trabalho dela, mas com o crescimento desse esporte podem vir alguns curiosos também praticar. Se há uma regulamentação, há algum órgão para fiscalizar, se não for a aeronáutica é outro, que então façam fiscalização, já que aqui em Rio Preto a gente até sabe onde essas pessoas vão praticar esse esporte, porque além da pessoa que está ali no equipamento, que muitas vezes perde a vida, pode ter alguém em solo passando, já que é uma área ali que é desabitada, mas é um loteamento, que a gente viu ali que em breve terá casas, pode atingir alguém em solo. Então, que comecem a olhar para essa realidade também.